E aí, tudo certo? E aí, Funcionando? tudo certo? Funcionando? Tudo bem, tudo certo. E aí, pessoal, boa tarde, pessoal. A gente vai fazer uma live aqui com que a gente, né, somos o canal Águas e Fluentes e a gente resolveu fazer essa live assim, né, mais para comentar a respeito de assuntos que a gente também conversa em off, a gente também troca uma ideia, eu e o Moisés, né, a respeito de assuntos e novidades e notícias, enfim, coisas interessantes da área que a gente às vezes não posta, porque a gente não consegue postar, né, enfim. Então a gente vai dar uma abordada aqui, vai dar uma conversada a respeito de alguns temas interessantes a respeito desse universo, né, de águas e fluentes. E não sei, Moisés, você quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso aí, né? A É isso aí, ideia. né? A Não ideia. sei se está dando Não retorno, sei se está Jax, dando no meu áudio. retorno, Jax, no meu áudio. Não, tô te ouvindo ok. Tá. A ideia é a Tá. gente A ideia é a comentasse algumas gente notícias aí comentasse algumas interessantes, né, sobre notícias a área interessantes, né, sobre a área e fazer alguns comentários, né? A e gente fazer alguns separou comentários, né? A algumas gente separou notícias algumas que são notícias interessantes que ali, são bem interessantes atuais. ali, bem atuais. É, a ideia é ser uma coisa bem rápida É, a aqui, ideia é né? ser uma Fazer coisa uns bem rápida aqui, comentários. né? Fazer uns comentários. Isso E aí. é isso aí, quiser. Bom, é isso aí, quiser. Deixa eu tirar Aham, aqui o microfone deixa eu que tirar tá. aqui o microfone que tá. Beleza. Aí, acho que agora vai. Aí, acho que agora vai. É, um tema que a gente separou aqui que eu queria também, a gente queria conversar, é a respeito dos medidores, né? Medição telemática para fazer, né, a medição de água, né? A medição de água e como isso está mudando muito o universo da gestão do tratamento de água, da gestão de água, né, da distribuição. Porque, por exemplo, agora a gente tem uma notícia que em São Paulo, a Sabesp vai instalar 90 mil medidores online, né, de tratamento de água, de medição de água. Então são 92 mil medidores, ou seja, que vão enviar a informação em tempo real. E esses medidores, eles têm uma capacidade de 5 anos de leitura, né, de transmissão de dados, e vai permitir a Sabesp fazer uma gestão muito mais integrada da água, né, porque ela consegue em tempo real ter informação de toda a água, de todos os consumos. Então são os 92 mil, se eu não me engano, são os maiores consumidores da rede que vai fazer essa medição. Tem um exemplo de um lugar que já foi instalado, que é uma cidade chamada Gandia, na Espanha, que ela é uma cidade de 72 mil habitantes, onde ela tem 40 mil contadores de leitura automática, né, de teleleitura já faz um tempo, e os avanços que eles conseguiram na gestão de água é muito impressionante. Assim, por exemplo, eles conseguem detectar 60 vazamentos de grande porte por mês e mais de 150 microvazamentos, ou seja, eles conseguem economizar uma quantidade muito grande de água fazendo essa gestão, né, de gestão pontual, ou seja, eles têm informação de consumo de 40 mil pontos, ou seja, em tempo real, consegue economizar aí uns 500 mil metros cúbicos por ano em vazamentos. Então, isso é bem interessante, né? Como que de a leitura vai conseguir reduzir o desperdício, né? E a gente sabe que o Brasil é um país que tem muito desperdício de água, mais de 35% da água produzida é desperdiçada. Então, a telemedição, né, a internet das coisas, toda essa a questão dos 5G isso também vai impactar também, né, a questão da gestão da água, né? Então, é bem interessante como isso pode melhorar a gestão da água e reduzir desperdício, principalmente, né? Eu achei bem interessante essa. Eu achei bem interessante essa. Eu acho que pra mim tá dando eco aqui, tá? Mas eu vou tentar seguir assim. Deixa eu colocar o microfone que fica melhor. Aí eu acho que o eco fica só pra mim. Eu acho que vai ficar só pra mim. Tenta falar agora. Primeiras lives é assim, fazer o quê? Se tiver eco aí, alguém pode avisar, obrigado, por favor. Então, assim, eu achei bem interessante essa instalação desses medidores da Sabesp, porque ali mesmo, como fala na matéria, o consumo de água pelas residências vai poder ser monitorado
a qualquer momento, né? Não é aquela coisa que no final do mês ali passa o leiturista, anota ali no hidrômetro quanto que consumiu de água aquela residência e tal, e aí envia a conta, né? É um monitoramento praticamente constante, né? Então, a qualquer momento pode tirar a leitura ali através desses medidores. E isso também é interessante porque vai se ter uma quantidade de dados enorme ali para a empresa, para poder monitorar também o perfil de consumo, né, os horários que tem maior consumo, que já se tem assim uma ideia, mais ou menos uma base, mas vai se poder fazer um levantamento mais preciso, assim, né, até para poder adaptar alguma coisa da questão de pressão, né, da rede de distribuição e tal. Então, isso foi um avanço bem interessante da Sabesp, né, nessa parte de medição do consumo, né. Tem muito avanço, né? Ou seja, a gente vai a cada vez ouvir mais a respeito desse, da implantação do 5G e né, de todo esse avanço que vai acontecer na parte de infraestrutura também, né? Na parte de gestão da água, né? Bom, um outro assunto que a gente também aborda também é a respeito do reuso, né? Que todo mundo fala, é um assunto que está bem sempre tá sempre em voga, né? A respeito que já temos a primeira cerveja feita totalmente com água de reuso, que é uma cerveja tcheca, e é uma interessante, é um assunto bem interessante, né? Então, é uma cerveja que é feita totalmente do tratamento de esgoto de Praga, né? Da capital da República Tcheca. Então, a gente tem uma cerveja já comercial, vendida normalmente, né? Que é feita com água de reuso. Então é uma água, né, que a gente sabe que a indústria, em geral, a indústria alimentícia é uma indústria que consome muita água, né? Por exemplo, né, falando da cerveja, eu posso falar de todos, né? Pode ser o suco, pode ser o leite. Por exemplo, para cada litro de leite, uma média, para cada litro de leite que a gente tem numa caixinha, consome 1 litro de água para se poder fazer a limpeza, porque esse processo exige muita higienização. Então, esses processos geralmente de pasteurização, que trabalha com alimento, ele consome muita água, né? Então, uma cerveja, por exemplo, a cada litro de cerveja consome 10 litros de água, né? Para produzir, pelas limpezas que exigem, né? De todo o processo depois de fazer, né? De fabricar a cerveja, né? E esse tratamento lá da República Tcheca, voltando a falar dessa cerveja, é um processo quase convencional, dá para se dizer, porque é uma coagulação, depois ela segue por uma ultrafiltração, osmose, depois da osmose passa por um filtro carvão, e do filtro de carvão vai para uma desinfecção, possivelmente com ozônio. Essa desinfecção que eu não tenho detalhe, mas provavelmente é ozônio ou ultravioleta. E daí direto, né, saindo do esgoto tratado, vai direto para a fabricação mesmo da cerveja. Então, um processo, claro, que tem todos os controles, né, para controle de patógenos e tal, mas a gente sabe que é uma água totalmente utilizável, né, na indústria. Então, isso também gera uma economia bastante, né? Gera uma economia muito grande, tem toda essa questão da economia circular também, né? Então, é bem interessante esses conceitos. É claro que alguns países podem sair na frente, os países que vão sair na frente nessa questão do reuso são os que conseguirem adotar legislação, né? Legislações e normas para a condição de reuso, né? Para a utilização de água de reuso. Isso está sempre em pauta também. E a gente consegue alguns avanços aqui e ali na indústria, mas ainda na parte de consumo humano ainda tem bastante resistência, né? Ainda existem bastante resistências para isso avançar, né? É bem interessante isso, né? Acho que é um ponto de partida, né? Que agora eu acho que vai aumentar bastante, né? Esse tipo de reuso para fins assim mais nobres, né? Vamos dizer assim, na área alimentícia. Eu achei assim, me despertou bastante a curiosidade que além de se usar em torno de 10 litros de água para fazer 1 litro de cerveja no processo, se for contabilizar toda a água utilizada na plantação né,
de todos os ingredientes que se usa ali, aí passa de 180 litros de água para cada 1 litro de cerveja, né? Para plantar a cevada, lúpulo, enfim, tudo que precisa, né? Então é muita coisa. E do processo ali, a gente sabe que são processos ali, principalmente a parte de ultrafiltração, osmose, são processos ah, bastante avançados, né? O Jacques é o cara que conhece mais trabalha com isso, conhece mais essa parte. Então, por mais que se utilize ultrafiltração e osmose para remoção também de possíveis organismos patogênicos, né? Porque a gente está falando de reuso de esgoto ali, né? Então, mesmo teoricamente não passando nada de vírus, bactérias e tal pelas membranas, há uma desinfecção porque para se ter uma certa segurança, né? Vai que tem um problema aí nas membranas, passe alguma coisa, tem um processo ainda de desinfecção, né? E como o Jacques falou, deve ser alguma coisa não a base de cloro, né? Deve ser um ozônio ou uma ultravioleta, não deve ser com cloro, já que vai para ser produzido cerveja depois, né? Então isso foi bem interessante, né? Sobre a legislação de reuso, aqui no Brasil, a gente tem no Rio Grande do Sul a Consema 419 de 2020, que ela é uma resolução bem recente sobre reuso, tá? Então já é um avanço também aqui no Brasil, essa parte do reuso. Então é isso aí, acho bem interessante. Alguém tomaria a cerveja feita de reuso de esgoto? Ou não? Eu tomaria, mas eu acho que seria a terceira, eu acho, para tomar. Não, ali, voltando um pouco eu imagino o seguinte, a gente sempre fala em processo, falando um pouquinho do processo, que a osmose geralmente né, em questão de desonização, é a última etapa. Depois tem o CDI, né, a eletrodeionização ou a resina. Nesse caso, foi colocado carvão no permeado, né, que é uma coisa diferente, a gente não costuma ver o carvão ativado, mas nesse caso eu entendo que seja para remover os contaminantes emergentes que passam pela osmose. Porque, por exemplo, todos aqueles disruptores endócrinos, esses materiais, alguma coisa passa, né, na osmose e pode ser microgramas por litro, em concentrações muito baixas. Só que no carvão, estando no permeado, ele fica só para remover esses materiais, então ele tem uma eficiência muito grande, né? Imagina um carvão aplicado no permeado, então acredito que deva ser para isso. E a desinfecção é um processo corrente também, é normal, como no final, né? Mas é bem interessante esse processo e eu acho que é uma linha de reuso para água de consumo humano interessante. De colocar permeado, colocar uma osmose e um carvão ativado no permeado, né? Para remover esses contaminantes emergentes. Eu acho que isso é bem interessante e vai vir cada vez mais. Sim, tomaria tranquila a cerveja. Eu também, com certeza. E eu acho que além da preocupação também com a desinfecção, né, com a remoção de alguns contaminantes e dos organismos patogênicos ali, também tem a preocupação com o próprio processo, né? A produção de cerveja ela exige ali uma série de cuidados ali para que o processo de fermentação, por exemplo, que são processos praticamente biológicos que ocorrem ali, eles não sejam afetados, né? Então tem toda a preocupação ali com a saúde, né, de quem for consumir a cerveja, mas também com o processo ali, né? Então alguns contaminantes, se não forem retirados, podem afetar ali e atrapalhar no processo. Acho que é isso aí. Acho que podemos partir para a próxima. Uhum. Quer ir aí? A gente separou também um estudo feito por uma empresa que trabalha com aeração, né? Então foi feita uma comparação com aeradores mecânicos, né, esses aeradores superficiais geralmente, né, e o consumo de energia com aeração por ar difuso, né, sopradores e ar difuso. E se verificou que se tem uma economia anual aí de 66% de energia, né, utilizando a aeração por ar difuso. Então, se tem falado bastante ultimamente aí de crise energética, né, no Brasil, mas também bastante na Europa, em vários lugares aí está tendo essa crise, na China também. Então, a gente achou bem interessante esse dado, né, de uma economia muito significativa, né, utilizando um tipo de aeração diferente. E isso se dá praticamente
pela eficiência do processo de aeração por ar difuso, né? Se tem um contato ali entre o ar, né, o oxigênio do ar, com as bactérias aí nos processos de lodos ativados, por exemplo, você tem uma eficiência de contato, uma superfície de contato muito maior do que uma aeração por um aerador mecânico, né? Então, assim, já se esperava que houvesse uma economia com a aeração por ar difuso, mas 66% é uma economia muito grande, né? É bem considerável isso. Bem considerável isso. O aerador mecânico ele forma bolhas, pelo que eu sei, forma bolhas muito grandes, né? Então ele consome uma quantidade muito grande de energia e essa bolha acaba subindo na superfície e acaba virando, né, de novo ar, né? E o ar difuso ele consegue formar uma bolha que fica por mais tempo, né, em contato com a água. Então ela é mais eficiente por isso, né? A quantidade de bolhas pelo ar injetado é muito maior, né? Então é uma superfície muito maior, né, de contato, e claro, quando tem mais contato muito mais econômico, né? É bem Além interessante disso, a tecnologia. existem alguns aeradores mecânicos que eles possuem uma eficiência muito baixa porque eles funcionam praticamente jogando o esgoto, né, o efluente para cima, né, para capturar o ar né, da atmosfera e trazer para dentro do processo. Então isso você tem uma eficiência muito baixa, né? Se gasta uma energia muito grande nesse processo para ter muito pouca introdução de ar no processo, né? Então o ar difuso ali tem bolhas de ares menores, né? Que nem o Jacques comentou, liberadas lá no fundo do reator, né? Do processo, percorrendo toda aquela altura ali, né? Do tanque até ser liberado pela atmosfera, então para a atmosfera. Então durante todo esse percurso ele está entrando em contato ali com o lodo, né, com as bactérias para degradar a matéria orgânica. Então, realmente é bem interessante, principalmente nessa época ali que a gente está passando por essa crise energética, né? Todos os processos que apresentam uma eficiência energética melhor, né, uma economia, então vão se destacar, né? Com certeza. Beleza? E então partindo para o nosso próximo papo, bom, também é um tema da atualidade, né, da COP26, da redução das metas, né, as metas de redução de produção de gases de efeito estufa. E um dos gases de efeito estufa importantes é o metano, né? O metano que está vindo cada vez mais, né? Porque bastante gerado em diversos processos e atividades humanas, né? Desde a criação de gado, que gera bastante metano, até o tratamento de esgoto, né? Os processos aí que tu pode comentar melhor, mas é um processo. O metano também é um gás muito mais nocivo que o CO2 e é nocivo para efeitos de aquecimento global, né? E precisa ser levado em conta também, né? Isso, a gente trouxe esse último tópico aí, porque, como o Jacques falou, tá bem em pauta, né? A questão da COP26. Então, o Brasil formou aí se comprometeu, né, na verdade, a reduzir 30% da emissão de metano até 2030. Né? Então, destacar que é redução de metano e não de gás carbônico. Ali, a matéria que a gente viu sobre esse assunto, ela destaca principalmente a agricultura, a extração de petróleo e gás e tal. Mas, como o Jacques comentou, o tratamento de esgoto também, alguns processos também geram metano, né? Para quem já trabalha nessa área, então sabe que os processos anaeróbios ali, né, os processos que não utilizam oxigênio, eles acabam gerando metano, né? Como, por exemplo, as lagoas anaeróbias ou o reator anaeróbio WASB, por exemplo, que é bastante utilizado no Brasil, eles geram metano. Não é uma quantidade gigantesca, né, de metano, como, por exemplo, esses outros setores que a gente comentou aí. Aterros sanitários também geram bastante, né? Mas, se for somar, se cada, né, cidade colocar uma estação de tratamento com esse tipo de processo, pode-se ter ali uma quantidade de metano considerável, né? E, além disso, as cidades pequenas, né, agora com o marco legal de saneamento também, que elas também vão ter que implantar algum sistema de tratamento de forma mais rápida ali.
Se eles optarem por implantar sistema individual, que é tanque séptico e filtro anaeróbio, né, em geral, os sistemas individuais em geral são esses. São sistemas anaeróbios também que geram gás, né, gás metano. Gera um pouco gás, mas se for somar todas as cidades pequenas do Brasil, isso pode, né, pode fazer bastante diferença. Então, eu acredito, claro, a gente tem que ver como é que vai ser agora as consequências desse acordo, mas provavelmente vai se repensar alguns desses sistemas de tratamento, né, pela questão do metano. Porque a gente fala, o metano pode ser queimado, pode ser aproveitado energeticamente, mas em geral a quantidade em um AET, em um reator anaeróbio, por exemplo, é pequena para se aproveitar para queima, né, e geração de energia. Então, no geral, em estações menores que tem reator WASB, o pessoal acaba colocando só um filtro ali para remoção de sulfeto, para não ter aquele odor, né, que vem junto com o biogás de um reator anaeróbio. Mas o metano ele acaba sendo liberado e muitas vezes não é nem queimado, né? Uma simples queima, assim, não aproveitamento, mas nem a queima é feita, só um filtro aí para remoção de sulfetos. Então acredito que os processos anaeróbios vão ser repensados a partir desse acordo. Né? Acho que uma coisa interessante aí para discutir agora nos próximos anos. Com certeza. Impacta bastante, né? Bem, eu acho que a gente conversou, né, para uma primeira live que a gente está fazendo, a gente trouxe alguns assuntos aí variados. Então, a gente também vai possibilitar depois, pedir para, se quiser alguém perguntar alguma coisa a respeito do tema ou a respeito de qualquer coisa, a respeito desse mundo, do universo do tratamento de água, a gente traz para a pauta também sugestões, enfim, de assuntos que queira que a gente converse, a gente debata. E é isso, a ideia é fazer isso aí de uma forma periódica, né, trazendo aqui esses assuntos e poder conversar também. E também aproveitando para divulgar, né, que os nossos cursos que estão lá na página, tanto para tratamento de efluentes, tratamento de água, também os cursos que a gente também divulga e que a gente apoia, que a gente a gente conhece, né, e também incentiva para que as pessoas façam os cursos, né. Então a gente tem na nossa página, na Águas e Efluentes, também os cursos disponíveis. E era isso, mas não sei se quiser dar algum recado também mais, mas de minha parte é isso Não, aí. acho que é isso aí mesmo. A gente fez uma live aí sem muita divulgação, né? Praticamente sem divulgação. A ideia é a gente fazer essas lives mais agora com maior frequência, né? Mas nas próximas a gente vai começar a divulgar antes, né? Para o pessoal se preparar para poder assistir. Elas vão ficar gravadas em geral, né? A gente vai deixar disponível ali no Instagram da página. E acho que era isso. Né? O Jacques, como falou dos cursos, né? A gente convida aí quem quiser visitar nosso site, aguainfluentes.com.br. Tem alguns cursos já disponíveis ali. A gente está já preparando alguns outros cursos, né? Parceria com outras empresas também para a gente divulgar ali no nosso canal. Então, e também a gente está sempre gerando conteúdo, né? Aí quase todo dia a gente está colocando conteúdos na área de tratamento de água e efluentes. E era isso. Eu acho que tá, uma primeira live tá ótimo. A gente trouxe vários assuntos interessantes, né? Da pauta atual, né? Então acho que é isso aí, tá muito bom. Beleza, então. Ok, obrigado, Moisés, valeu. A gente segue aí nas nossas redes, postando, e é isso aí. A gente vai mantendo contato e avisando também na próxima live, a gente avisa antes também. Então Beleza. tá. Valeu, pessoal, quem pôde Valeu. participar aí. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado pela presença. Valeu.